1 Reis, capítulo 18, versículos 19, 20 e 21. Está escrito: agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Quantos podem dizer amém esta noite? Melhor esta tarde, né? Podeis tomar lugar, por favor, dando glória a Deus e aleluia, que não é proibido, né? Pelo contrário, está liberado, glória a Deus, está liberado, aleluia. Seja Deus louvado. Meus irmãos queridos, eu tenho percebido a direção do coração dos irmãos nesta programação, neste evento, nesta santa convocação, para meditar, para receber de Deus através deste tema de avivamento. E eu tenho percebido que o avivamento, na sua conotação, no seu sentido, lá atrás no Antigo Testamento, parece que ele se encaixa mais na nossa necessidade hoje do que esse modelo, talvez, de avivamento mais da igreja primitiva. Não que esse derramamento, a efusão, o falar em línguas, que são esse perfil de avivamento mais da igreja primitiva, mais de Atos 2, não que eles não sejam bons, aceitáveis, mas olhando para o sentido do avivamento no Antigo Testamento, me parece que, no mínimo, para nós, para este tempo, para esta região, para esta atmosfera, para o que Deus, através do Espírito, tem gerado no coração de vocês, eu penso que seja ainda mais oportuno, ainda mais importante. Porque esse avivamento do Antigo Testamento, por exemplo, experimentado, proclamado, profetizado pelo profeta Elias, ele diz respeito a quebrantamento, diz respeito a arrependimento, a contrição de coração. Ele diz respeito ao retorno das pessoas que haviam se distanciado do altar da adoração do único Deus. Este avivamento dos dias de Elias é um avivamento onde o povo é chamado de volta ao sentido real e puro da adoração ao único e todo-poderoso Deus. O que havia acontecido nos dias do profeta Elias, a grande maioria dos irmãos aqui sabe disso, mas não custa lembrar, é que Israel havia se dedicado, se dirigido aos altares pagãos dos deuses trazidos por Jezabel quando se casou com Acabe e viera de um país estrangeiro para Samaria, trazendo na sua bagagem um conhecimento a respeito de deuses que Israel não os conhecia, mas que foram apresentados a Israel e que parece que casaram, que encaixaram com uma demanda, com algo que o coração dele já anelava. E de repente a proposta ou a ideia de deuses que pudessem, sobretudo falando do Deus Baal, que pudessem favorecer o povo com estações de chuva mais prolongadas, mais intensas, favorecendo assim as colheitas para que fossem mais abundantes. Então pareceu um grande negócio, uma boa oportunidade, começar a servir esses deuses. E abandonando o altar da adoração do único Deus, até que Deus então envia um profeta saído de uma região mais interiorana do país, um profeta com hábitos um pouco estranhos, um vestuário um pouco diferente, um profeta que sai do interior e chega na capital com uma palavra muito direta, fechando os céus sobre Israel durante 3 anos.
dizendo, portanto, que não choveria, nem orvalho do céu desceria, senão segundo uma nova palavra. Esse homem de Deus vai passar por alguns períodos, o mais longo deles sendo sustentado pela viúva de Sarepta, até que o Senhor diz para ele: chegou a hora de você se apresentar a Baal. Volte, melhor, se apresentar a Acabe, que é quase a mesma coisa. Se apresentar a Acabe. Volte lá para a capital e vá se apresentar a Acabe. Elias volta para a capital. Quando se depara com Acabe, Acabe diz: aí, olhe você aí, perturbador de Israel. Ele diz: eu? Eu não. Quem tem perturbado a Israel é você, levando Israel aos deuses Baalins. Agora, pois, aí chegamos no versículo que lemos: manda que os profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel, e os profetas de Baal, encontrem comigo lá no Monte Carmelo. E agora, meus irmãos, vai acontecer aquele episódio que todos nós aqui conhecemos muito bem, aonde vai ficar claro quem é o verdadeiro Deus em Israel. Um desafio do Carmelo, aonde não vai mais restar absolutamente nenhuma dúvida a respeito de qual é o Deus que responde, qual é o Deus que é vivo, qual é o Deus que tem boca e fala, tem pés e anda, tem mãos e apalpa, tem olhos mas enxerga. Eu vim aqui declarar uma palavra de Deus. Nós estamos prestes a subir ao Carmelo para um tempo aonde, num desafio de fé e de entrega e de compromisso, vai ser espalhada por toda a terra de volta uma canção que havia se perdido. Qual é, pastor Eduardo? Só o Senhor é Deus. Aleluia. Graças a Deus. Você pode repetir comigo esta tarde no 3, só o Senhor é Deus. 1, 2 e 3. Essa canção, sim, porque era uma canção, surgiu na boca dos filhos de Israel quando atravessaram o Mar Vermelho. Quando atravessaram o Mar Vermelho, eles começaram a cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles não tinham saído de um país qualquer, tinham saído do Egito, tinham saído de um país com uma pluralidade de deuses muito grande. Israel conviveu de forma próxima com a cultura do Egito durante 400 anos. O Egito cultuava dezenas, para não dizer centenas de deuses. E eles sobrevivem àquela experiência de contato com uma diversidade de deuses estranhos. E mantêm-se lembrando do Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Jacó que subiu com 70 almas ao Egito 400 anos atrás. E agora esse povo clama por libertação. O Senhor envia Moisés, os liberta, eles estão atravessando o mar e cantando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas eu não estou falando só de uma música, porque uma música é normal e até aceitável que ela não atravesse necessariamente gerações. Nós estávamos vindo para cá e acompanhando as canções que estavam sendo entoadas pela querida pastora, Deus abençoe muitíssimo. Sei que vamos ouvi-la ainda cantando, eu acho, pelo menos, eu gostaria, aleluia. Mas veja bem, estas canções que a querida irmã cantou aqui são canções que estão hoje, de fato, sendo cantadas nas igrejas evangélicas, Brasil e mundo afora. Agora, eu não estranharia que ano que vem, quando nós voltarmos aqui, aleluia. Obrigado pelo entusiasmo daquela irmã de azul, aleluia. Então, no ano que vem, quando nós voltarmos aqui, obrigado pelo entusiasmo, querida irmã. Então, não estranharia se algumas dessas canções, ou até porque não dizer todas elas, já não estivessem mais no repertório. Porque é normal que canções não necessariamente atravessem tempos, anos, que dirá décadas, ainda mais nos dias de hoje, onde tudo é muito rápido. Músicas explodem hoje, daqui a alguns meses nós não estamos cantando mais. Então veja, não é sobre a sobrevivência da canção. Eu até poderia entender se 600 anos depois Israel não estivesse mais cantando uma música. Só o que eles abandonaram não foi uma música, foi uma consciência de devoção.
O que eles abandonaram não foi o hino da harpa número X. O que eles abandonaram não foi o hino do cantor, o hino do álbum tal, não. O que eles abandonaram foi uma consciência de adoração. E o que vai voltar aqui, porque só para lembrar a você, esse texto do desafio do Carmelo termina com o fogo de Deus descendo sobre o altar que Elias montou e o povo cantando: só o Senhor é Deus outra vez. Mas o que voltou não foi a música só. O que voltou foi a consciência da adoração. O comprometimento que os Elias de Deus reunidos esta tarde aqui, onde eles estão, por favor? Onde estão os Elias de Deus reunidos? Quem ainda está por aí, diga amém. Onde estão os Elias de Deus reunidos aqui? O compromisso dos Elias de Deus reunidos aqui não é impregnar essa cidade ou esse estado com as nossas músicas, não necessariamente. Nosso primeiro compromisso é impregnar a cultura da adoração ao único Deus. Porque eu percebo que nós até estamos sendo bem-sucedidos em algumas frentes, até fazendo com que as nossas músicas sejam cantadas ou executadas por pessoas que não são do nosso meio. Mas isso não parece que não está adiantando muita coisa, porque bocas estão cantando as músicas gospel, mas os corações permanecem distantes do altar. Por quê? Porque os Elias de Deus não estão entendendo que o nosso compromisso não é impregnar essa sociedade com os nossos verbetes. Tem gente que é ímpio e chama os outros de varão, tem gente que é ímpio e clama o sangue de Jesus, mas isso é só pegar um verbete, isso é só pegar uma fala, uma palavra que se torna curiosa, engraçada e colocar na boca. Não, nós não queremos colocar o nosso dialeto na boca das pessoas, nós queremos colocar no coração delas a ideia de que só existe um só Deus e Senhor. Aleluia! É isso que Elias vai fazer. E para esse desafio, a Bíblia Sagrada diz que Elias vai chamar Acabe, rei de Israel. Diga comigo, Acabe. Muito fraco, diga Acabe, rei de Israel. Não importa a condição espiritual de Acabe, que, diga-se de passagem, é uma condição crítica. Acabe não tem nada para colaborar com essa missão, espiritualmente falando. Ele não tem conexão com Deus. Ele não é um joelho que vai se dobrar para interceder. Ele não está, pelo contrário, ele é do lado de lá. Ele está no outro time. Só que mesmo assim recai sobre ele uma responsabilidade que para Deus é válida, é importante e que Elias reconhece também. Ele tem uma autoridade de natureza política. Eu disse uma autoridade de natureza, e Elias vai respeitar essa autoridade. A autoridade é um dos temas centrais da Bíblia. E é incrível como na realidade nós ensinamos pouco sobre autoridade. Falamos pouco sobre autoridade. A autoridade é um tema profundo, um tema amplo, que é pouco ensinado, pouco discutido. E a ignorância sobre o termo, não só sobre o termo, mas sobre o sentido do que é autoridade, faz com que nós percamos muitas boas oportunidades. E percamos tempo e energia onde não deveríamos estar investindo tempo e energia. Autoridade. Elias, por decodificar muito bem o que é autoridade no mundo espiritual, ele sabe que ele tem uma, Acabe tem outra. A autoridade que ele tem não é como a de Acabe, a autoridade que Acabe tem não é como a dele. Então veja o que ele faz. Ele pede a Acabe para usar a autoridade que é de Acabe, que é uma autoridade de convocação. Eu disse que é uma autoridade de quê mesmo? E ele disse assim: convoca as pessoas, bota elas no Carmelo. Chama os crentes, chama os ímpios, chama os dois. Chama o povo todo. Chama os profetas de Azerá que comem da mesa de Jezabel. Chame eles, bote todo mundo lá. E aí Elias vai subir agora o Carmelo. E quando Elias chega lá em cima, ele não tinha convocado nenhuma única pessoa lá para o Carmelo. Ele não bateu na porta de ninguém, não mandou e-mail para ninguém, não criou grupo de WhatsApp. Elias não teve compromisso com convocação, mas ele teve compromisso com invocação.
Se por um lado foi Acabe que colocou as pessoas no monte, por outro lado foi Elias que colocou fogo no meio do monte. Eu quero que você entenda uma coisa: quando as nossas convocações parecerem que não estão fazendo muito sentido, vamos deixar de nos preocupar em convocar e vamos começar a nos preocupar em invocar o céu. Aleluia. Eu percebo que muitas vezes nós perdemos tempo confundindo o conceito de autoridade, querendo fazer convocações que não cabem a nós, querendo mexer em esferas que não cabem a nós, querendo lidar com questões que não nos dizem respeito, fazer barulhos que não vão gerar resultado nenhum, movimentações e panelaços e estardalhaços que não vão gerar resultado nenhum, enquanto que a tarefa espiritual é negligenciada pelos Elias do século 21, que estão se tornando mais ativistas políticos do que profetas. E esta tarde Deus me trouxe aqui esta noite para dizer: eu não ungi você para ser um ativista político, eu ungi você para chamar o céu para a terra. Pega a mão da pessoa que está do teu lado, chacoalha ela e diga: se você chama, se você convoca e alguém não aparece, não tem problema. O problema é se você chamar o céu não vier. Compromisso de profeta é chamar o céu. Oh, aleluia. Ah, pastor, criei um grupo de WhatsApp na minha família. No primeiro dia entrou, coloquei todo mundo, depois foi saindo, não tem mais ninguém. Não se preocupa com grupo, não. Com grupo ou sem grupo, se o nome deles continuar na tua boca, vai ter salvação na tua casa. Não tem problema, não. Então Elias vai dizer: chama eles, bota eles lá em cima. E agora está todo mundo em cima do monte. E o homem de Deus, Elias, subiu também. Deu uma olhada para o pessoal e soltou logo, não fez muito arrudeio, não. Soltou logo uma bomba logo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Deixa eu falar uma coisa para você. Elias está numa inquietação e num tipo de, talvez pressa não seja uma palavra boa, eu vou dizer ansiedade, anelo, desejo, de ver logo que as coisas se resolvam, de ver logo que as coisas sejam decididas. E eu consigo compreendê-lo. Eu consigo compreender que Elias está exigindo logo uma decisão, porque para quem é decidido, gente indecisa se torna irritante. É ou não é? Eu sou a única pessoa aqui que, se pudesse, catava alguém pelos dois ombros e dizia assim: decide! Sim ou não? Você já decidiu o seu lado, você já decidiu o seu Deus, você já decidiu sua fé. Você já decidiu quem é a tua esposa, você já decidiu tudo, e você vai convivendo com pessoas indecisas, e essa indecisão delas, essa morosidade delas começa a se tornar irritante. E Elias está passando pela irritabilidade dos decididos. Os decididos se irritam com os que não se decidem. E no auge da irritabilidade dos profetas decididos, Elias vai compor uma mensagem, e essa mensagem é curta, e ela é binária. Eu gosto disso porque a Bíblia é muito binária. Como assim, pastor? Céu, inferno, vida e morte, bênção e maldição, luz e trevas. É tudo muito binário. E Elias vai seguir essa mentalidade binária das Escrituras e vai chegar e dizer assim: ó, decidam agora. Baal, então segue. Deus, então segue. Só que Elias preparou a mensagem daquele jeito de profeta pentecostal. Elias arrumou o sermão, botou lá, pastor, tópico 1, só tinha 2 também, tópico da mensagem dele. Tópico 1, tópico 2, eu vejo que Elias se preparou, né? Usou aqueles jargões de profeta pentecostal e foi para cá, correu para lá e disse: se Baal é Deus, seguiu, e se Deus é Deus, seguiu. E
o povo não respondeu nada. Eu fico pensando na cara de Elias, depois de perceber que, embora ele tenha colocado aquela questão de forma tão poderosa, tão pujante, e colocado aquela decisão, e dito até quando, e vou botar vocês vocês vão decidir agora, e não decidiram foi nada, ninguém falou uma única palavra. E agora que o Elias vai ser testado em algo que comumente revela o nível de comprometimento que uma pessoa tem com a missão que Deus deu para ela. Qual, pastor? Quando você arruma tudo, prepara a mensagem, faz a oração que você acha que foi a melhor da tua vida, exige um posicionamento de alguém, coloca alguém numa posição que agora ele vai ter que decidir, só que ele não decide nada, não tem resposta, não tem reação, não tem um único som. Elias vai ver agora acontecer na vida dele uma coisa que já fez muita gente desistir, descer o monte, dizer que Deus não chamou coisa nenhuma, que deve ter sido tudo um grande engano. Por quê? Porque eu queria resposta na hora, eu queria que correspondessem do jeito que eu queria, na hora que eu queria. Eu achei que a mensagem era tão boa, que os pecadores tinham que vir correndo para o altar na hora. Eu achei que cantei tão bem, que devia ter quebrantamento, todo mundo se jogando no chão naquela hora. Eu achei que coloquei as pessoas num lugar de decisão tão ferrenho, que elas sairiam dali e decidiriam na hora. Mas Elias começou a entender que por melhor que seja o pregador, o profeta, o cantor, o pastor, os resultados nem sempre, na verdade, na maioria das vezes não vem na hora que nós desejamos. Mas eu sinto que Deus os reuniu essa tarde agora para dizer: se você preparou a mensagem, se você preparou o louvor, se você preparou o estudo, se você colocou as coisas, botou teu coração, exigiu pressa de alguém, disse agora vai, mas não foi, agora mexe, não mexeu, agora vira, não virou, mas é agora que você vai demonstrar o tamanho do compromisso que você tem com essa missão que Deus te entregou. É agora. É agora aqui, ó. Agora quando, pastor? Quando o povo não responder nada. Vamos de novo. Quando o povo não responder? Quando o resultado não vier? Quando aquilo que nós propusermos não for minimamente aceito por ninguém? Quando nós colocarmos uma questão com muita segurança de que, nossa, isso é o melhor para eles. Mas eles nem o melhor quiseram. Não vai ter como negarem, porque isso aqui é bom para eles, mas eles estão tão cegos, estão tão duros de coração, que nem sendo o melhor para eles, eles querem. Se tem uma coisa que nos irrita, é quando a gente percebe que uma pessoa tornou-se incapaz de aceitar até aquilo que é bom para ela. Você dá um conselho para alguém e você sabe que aquilo é o melhor para ele, mas nem assim ele quer. Você está disposto a ajudar alguém a trafegar, passar por um caminho com uma pessoa. Você sabe que é o melhor, mas nem assim ela quer. Que cegueira é essa? Que nível de cegueira é esse que está fazendo as pessoas negarem até mesmo aquilo que é bom para elas? O povo não respondeu nada. E agora Elias tem duas alternativas. A primeira, desiste de tudo. A segunda, começa a tentar entender o que ele pode melhorar. Porque você vai ter duas alternativas quando não te responderem nada. Quando o resultado não aparecer. Ou eles te vencem e você desiste, ou você usa isso para melhorar e criar um tipo de situação que vai ser tão poderosa e tão marcante, e tão inesquecível que não vai ter jeito. No final das contas, vai ter gente dizendo: só o Senhor é Deus. Elias vai olhar para o povo e vai dizer assim, diz a Bíblia, então Elias disse a todo o povo, repete comigo então, Elias disse a todo o povo. Significa que Elias dirigiu uma única palavra a 10 tribos representadas no Alto do Carmelo.
Uma palavra para 10 tribos. Agora olhe para mim, as 10 tribos não são iguais. Elas ocupam territórios diferentes. Elas têm aptidões de negócios um tanto quanto diferentes. Elas têm tamanho diferente, composição diferente. Elas têm cabeças diferentes. Elas têm número diferente. Elas têm mais ou menos inclinação para um trabalho, para questões de guerra. Enfim, elas não são iguais. Mas mesmo as tribos não sendo iguais, a Bíblia não diz que Elias deu 10 palavras. A Bíblia diz que ele disse uma coisa só para 10 tribos diferentes. Pastor Eduardo, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. As tribos são diferentes, mas a palavra do profeta é uma só. Quando nós não entendermos que nós não temos compromisso em pregar 10 mensagens para 10 tribos, nós temos compromisso de pregar uma única mensagem. Quando nós entendermos que não podemos cair no laço, na tentação de adequar uma palavra para cada tribo, uma palavra para cada classe, uma palavra para cada grupo, uma palavra para cada raça, uma palavra para cada isso, uma palavra para cada aquilo, e aí vamos começando a nos tornar profetas que customizam a mensagem a gosto do freguês. E Deus me trouxe essa noite para dizer, não, é uma palavra só, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Elias vai dirigir uma única palavra para 10 tribos diferentes. E quando ele se chega, diz a Bíblia que ele chega-se a todo o povo. Ele também não escolheu se aproximar dessa tribo e não se aproximar daquela. Ele escolheu também não se aproximar apenas dessa e deixar aquela de lado. Quando ele se aproximou de todas. Mas tem um detalhe. Passados alguns poucos minutos, a Bíblia diz que Elias olha para todo mundo e diz assim, chegai-vos a mim. E diz a Bíblia, todo o povo se chegou a ele. Preste atenção, porque tem semeadura e colheita aqui, claramente nesse texto. Quando ele semeou, ele não escolheu 2, 3 ou 4 ou 5 tribos. Quando ele semeou fala, atenção, inclinação, proximidade com todo mundo. Quando ele chamou, não vieram só 3 ou 4 ou 5, vieram todos. Então tem um princípio aqui. A correspondência dos tantos que vão vir quando Elias chamar foi exatamente a mesma daquela que ele decidiu falar. Como ele falou com todos, todos responderam a ele. Como ele não escolheu só o grupo A ou o grupo B para ser profeta, só para um grupo ou para outro grupo. Quando ele precisou e chamou, todos os grupos compareceram diante dele. Ele não semeou partidarismo. E por isso, quando colheu totalidade. Quem semeia partidarismo não vai colher totalidade. Mas quem semeia totalidade também não vai colher partidarismo. Levante a mão mais alto que você puder. Nós temos aqui representadas igrejas diferentes, cidades diferentes. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, nós não somos semeadores de partidarismo, nós somos semeadores da totalidade no reino de Deus. Quem cela essa palavra, diga amém, por favor. Aí vem Elias, começa a dar uma olhada e percebe que o altar do Senhor que ficava no monte estava em ruínas. Você percebe que foi depois, pergunte, depois de quê? Depois que o povo não respondeu nada. Foi aí que Elias parou, deu uma olhada e viu que o altar estava em ruínas. Eu gosto de perceber uma coisa. Foi quando o povo não respondeu nada que Elias começou a dar uma olhada para pensar, o que eu posso melhorar? A visão do altar em ruínas, Elias só teve depois que o povo não respondeu nada. O problema, quando as respostas vêm muito fáceis, é que a gente continua com o altar em ruínas, porque quem tem respostas fáceis não se preocupa em consertar altares. 3 glória a Deus e um aleluia lá
Lá no Rio de Janeiro, aleluia. Sabe qual é a parte boa da resposta não ter vindo? O resultado não ter aparecido? É que por conta dos resultados não terem vindo com tanta facilidade como você imaginava, você foi lá ver o que estava errado e você tinha que melhorar. Você foi lá ver tua vida, investigar tua vida, foi vasculhar teu coração, foi ver tua devoção, como é que estava. Oh, Deus nos reúne aqui essa tarde para dizer, não te responderam, o resultado não veio, porque tinha coisas aí no teu Carmelo que eu queria melhorar. Resultado que vem fácil, a gente vai tolerando altar quebrado, mas quando o resultado fica difícil, a gente procura saber o que está errado e tem que consertar. É por isso que você deve fugir do aplauso fácil. Porque o aplauso fácil não faz com que você dê uma olhada no seu altar. Você tem que fugir do elogio barato. Porque o elogio barato não vai fazer você olhar e reparar se você tem que consertar alguma coisa no seu altar. Você tem que fugir da bajulação, porque a bajulação vai criar um ambiente de conforto, onde você vai ter a falsa ideia que está tudo bem, mas não está tudo bem, o altar está quebrado. Então quando a coisa começa a ficar densa, tensa, quando o céu fica meio de bronze, o negócio fica meio embaçado, é a hora que o profeta vai olhar e vai dizer, opa, tem alguma coisa errada aqui para eu consertar. Mas também, depois que os pentecostais já chegaram ou só vão vir ano que vem? Depois que consertar, nada vai impedir o fogo de Deus descer. Oh, não tem nada que vai impedir. Elias é molhado, o altar estava em ruínas. Aí ele olha para as pessoas, presta atenção. Não vou demorar muito, tem muita coisa para Deus fazer hoje ainda aqui. Não vou comer o bolo sozinho não, olhe para cá. Aí a Bíblia diz que Elias vai lá e vai dizer para o povo assim, cheguem-se a mim. Repete comigo, cheguem-se a mim. Pergunte para mim, e o altar? A essas horas o altar ainda estava em ruínas. Então Elias foi e disse, cheguem-se a... Preste atenção. Se tem um altar ali, a lógica seria que Elias reunisse as pessoas em torno do altar, próximas ao altar. Que ele chamasse as pessoas para o altar, mas ele não vai chamá-las para o altar primeiro ainda. Ele vai chamá-las para si. Guarde essa palavra, repete para você fixar. Ele vai chamá-las para, ele vai dizer, cheguem-se a, pastor, mas o altar não estava reparado. Então Elias não vai poder ainda chamar as pessoas para perto de um altar que não está devidamente reparado. Então, enquanto o altar não está reparado, Elias, que sabe que tem um altar em si próprio, chama as pessoas para ele. Pastor, eu não entendi o que isso tem a ver comigo. Vai entender agora. Tem um altar lá no teu Carmelo que você ainda não conseguiu reparar, até porque talvez não seja da sua competência reparar esse altar. Talvez você até queria melhorar o nível da santidade da sua casa, só que você já bateu no teto do que você poderia fazer. Porque a partir de agora, depende de certas pessoas que não querem reparar o altar. Pastor, mas aí eu estou num problema. Tá, conta para mim, qual o problema? É o seguinte, tem gente lá no Carmelo. E eu não queria que a referência deles fosse um altar quebrado. Eu não queria que a referência deles fosse coisas que entram na minha casa e eu não posso decidir para não entrar mais. Pastor, então, o que eu vou fazer? Faça o que Elias fez. Você entra na frente do altar quebrado. Você cobre a visão da ruína. E você chama as pessoas para terem você como referência. Segura a mão da pessoa que está do teu lado agora, dá uma chacoalhada, uma acordada nele e diga assim, enquanto, muito fraco, enquanto as coisas não estiverem do jeito que você sabe que deveriam estar, chama para si a responsabilidade. Ei, irmão mais velho, faz teu irmão mais novo olhar para você. Ei, mãe, faz aquele menino olhar para você. Ei, pai, chama a responsabilidade para você.
problema, pastor, tem corrupção, tem coisa errada acontecendo lá no meu trabalho. Você é o chefe? Você é o dono da empresa? Você pode reparar esse altar? Você pode tirar a mentira, o engano de lá da empresa que você trabalha? A negociata, o suborno? É você que resolve? Não, pastor, não sou eu. O que eu faço? Entra na frente. Vai procurando os olhares, porque Deus vai te mostrar. Daqueles que estão indecisos. Daqueles que estão precisando de uma referência. Capta esses olhares, começa a chamar eles para você. Mostra o altar que você carrega dentro de você. Todos. Ô, pastor Eduardo, eu sou sozinho na minha casa como crente. Eu não posso mudar tudo. Eu queria abrir geladeira, arrancar um montão de coisa. Tem troço escondido lá em casa que eu sei que tem. Eu queria ir lá, arrancar, jogar fora. Eu não posso. Não, calma. Não precisa não tem problema. Vamos lá, vamos devagar. Mas tem uns meninos lá, tem gente lá que está precisando de referência. O que você faz? Estufa esse peito. Vão dizer que você é presunçoso, que agora você está achando que é isso ou que é aquilo, só porque foi lá na conferência lá. Não tem problema nenhum. Você vai chegar na tua casa, vai começar a olhar para os olhinhos de quem precisa de uma referência e vai dizer: chega aqui, chega para mim, chega perto de mim, olha para mim, fica comigo, chama gente para colar com você, cobre gente, intercede por gente, bota gente debaixo da tua asa. Você está entendendo? Não deixa olhar, não deixa pertencer, não deixa participar, não deixa ser influenciado. Tapa o ouvido, fecha o olho, bota debaixo do teu braço, salva alguém. E Deus vai dizer: cheguem-se a mim. Eu sou a referência de vocês aqui em cima. Eu sou. Cheguem-se a mim. O povo se chegou a ele. Ele reparou o altar que estava quebrado. Ou alguém ainda está por aí, diga amém. Ele disse assim: bota 4 cântaros de água aqui. Pastor, mas eu lembro que era negócio de 12. Calma, começou com 4. Bota 4 cântaros de água aqui. Colocaram 4 cântaros de água. Daqui a pouco ele chegou e falou assim: bota mais 4. Glória a Deus, já são 8. Quando botaram 8, ele chegou e disse: bota mais 4. Pastor, mas por quê? Porque não começou logo botando 12? Porque Elias começou colocando 4. Olhou e disse assim: quer saber? Vou para 8. Olhou os 8 e disse: quer saber? Vou para 12. E tem uma coisa que eu aprendo com essa história, meu irmão. Só o altar de Deus tem esse poder. Normalmente as pessoas começam planejando entregar 12. Esfriam para 8 e acabam com 4. Nos projetos da vida, normalmente a gente começa com tudo, termina com pouco. Só o altar de Deus tem esse poder. De fazer com que a intenção que eu tinha de entregar 4, dobre para 8 e no final triplique para 12. Eu estou declarando aqui na autoridade do nome de Jesus, para você que largou tanto projeto no caminho, para você que começou com a corda toda no início do ano em relação a algumas coisas, está acabando o ano sem corda nenhuma, tu vai se apaixonar tão perdidamente pelo altar de Deus, que tu vai dobrar e triplicar as tuas metas, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque o altar de Deus será a maior paixão que tu já viveste na tua vida. Oh, eu estou declarando na autoridade do nome de Jesus, o altar de Deus será para ti paixão, maior do que a moeda, maior do que o trabalho, maior do que o dólar. A paixão da tua vida será o altar de Deus. Ponham 12 pedras aqui. Elas representam as 12 tribos de Israel. As pedras estão no altar. O altar está reparado. O povo chega perto do altar. 12 cântaros de água derramados no altar. E agora Elias vai olhar para o céu e vai orar. E a oração de Elias é mais ou menos assim: responde-me, Senhor. Quem está precisando de resposta nessa hora costuma se manifestar. Vou tentar de novo. Responde-me, Senhor. Repare como essa oração de Elias, ela confronta-se diretamente com aquela coisinha que a Bíblia diz que parece que está martelando na nossa cabeça até agora. E o povo não
lhe respondeu nada. É interessante que Elias usa a mesma palavra, resposta. A Bíblia diz, não deram resposta nenhuma. Ele vai bater na porta de Deus e diz, Deus, me responde. Porque eles não deram resposta. Mas eu vim aqui pedir a tua resposta. Pastor, qual é a melhor parte de eu ter tentado uma coisa da parte de alguém e não ter conseguido resposta? A melhor parte vem agora. É porque Deus sente-se ainda mais motivado a te responder. Porque quando a resposta das pessoas não vem, e logo vem a resposta de Deus, não resta nenhuma dúvida de que quem fez foi Ele. E não resta nenhuma dúvida de que quem merece glorificação é Ele. Responde-me, Senhor. Responde-me. Responde-me, Senhor. Responde-me. E agora? A Bíblia diz que então desceu fogo do Senhor, consumiu as pedras, lambeu a água em volta do altar. Elebaraia. Diga comigo, Deus respondeu. Sabe o que vai acontecer? Agora o povo vai começar a dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. A resposta dos homens pode não mexer em nada com Deus. Mas a resposta de Deus mexe com os homens. Pode 200 mil, 2 milhões, 20 milhões de homens estarem falando uma coisa aqui. E Deus continuar olhando e dizendo, é não. Mas se Deus lá em cima disser, é sim. Todo mundo aqui embaixo vai dizer, pois não é? Pois não é? Depois que Deus se manifestar, não haverá quem não acompanhe a manifestação de Deus. E sobre essa manifestação, tem duas coisas que eu quero destacar para encerrar. A primeira é que o fogo de Deus consumiu as pedras. Repete comigo, o fogo de Deus consumiu as pedras. Nós sabemos que a Bíblia garante-nos que o Senhor é como um fogo consumidor. Mas esta mesma Bíblia também garante-nos que este Deus é amor. Então vamos lá, este nosso Deus mas ele também é como um fogo consumidor. Estas duas coisas se harmonizam em Deus, embora elas pareçam totalmente contrastantes, mas elas se harmonizam na existência de um Deus que nós servimos e que é suficientemente capaz de ser, ao mesmo tempo, um fogo que consome, ao mesmo tempo, amor. Como o fogo que consome e o amor podem coexistir na mesma pessoa. Porque eu estou acostumado a ver ou alguém é sanguinário, consumidor, implacável, ou alguém é amoroso, paciente, benigno. Deus coexiste. Estas duas coisas coexistem em Deus. E elas estão expressas aqui nesse mesmo versículo. Preste atenção, porque no mesmo versículo a Bíblia diz que o fogo de Deus consumiu as pedras. Então está claro aí que de fato e de verdade Deus é como um fogo. Vamos de novo. Se está escrito que o fogo que desceu de Deus consumiu as pedras, então está claro que esse Deus, como diz a Bíblia, é um fogo. É um fogo. Pastor, mas ele também é amor. E cadê o amor, pelo amor de Deus, que eu só estou vendo pedra virar cinza? Cadê o amor que eu só estou vendo pedra que estava inteira ontem, está em pó hoje? Cadê o amor que eu só estou vendo que estava inteiro ontem, está quebrado hoje? Cadê o amor desse Deus, pastor? O amor desse Deus eu não estou vendo, mas está aí, eu vou te mostrar como é que não está. O que a Bíblia, não sou eu, o que a Bíblia diz? Que as pedras representavam o povo. As pedras representavam o povo.
Aquele povo está envolvido há décadas com atos escrachados de idolatria. Aquele povo rasgou a Bíblia. Aquele povo abandonou Deus. Aquele povo cuspiu no prato que comeu. Aquele povo abandonou o altar da adoração. Aquele povo se prostituiu com os outros deuses. Era para Deus já ter torrado aquele povo há muito tempo. Era para Deus ter aproveitado que as 10 tribos estavam representadas no Carmelo, ter mandado fogo e queimado logo todo mundo. Só que a Bíblia diz que Deus olhou para as pedras e disse: já que as pedras representam o povo, eu vou deixar o povo vivo e vou consumir as pedras. Quando eu consumir as pedras, eles vão saber, ele consome. Mas quando eu consumir as pedras e deixá-los vivos, eles vão saber, ele ainda nos ama. Aleluia, oh aleluia. Você entrou nessa noite aqui reclamando das pedras que foram consumidas, mas Deus me trouxe para te dizer: você está vivo, meu filho. Se eu fosse mirar onde era para mirar, eu tinha mirado era em você, mas eu poupei você e só consumi coisas ligadas a você, mas te deixei inteiro para te dizer: eu acredito ainda no teu coração. Foi só uma porta que foi consumida, mas você está vivo ainda. Foi só uma continha em dinheiro que foi consumida, mas você está vivo ainda. E Deus me trouxe para te dizer: tu reclamas por aquilo que foi consumido? Tu deverias me adorar porque tu estás vivo ainda. Porque se eu não refreasse meu furor, não sobraria um único sobre a face da terra. Mas eu consumo uma porta, mas te deixo vivo. Consumo uma continha de dinheiro, mas te deixo vivo. Consumo uma amizade, uma aliança que não está te fazendo bem, mas te mantenho vivo. Você vivo é a prova de que eu ainda sou o Deus amoroso. Aleluia. Pastor, eu queria mesmo era ter a vida do fulano. Conta para mim, como é que é a vida dele? Ele pinta, ele borda, ele faz, ele acontece e está lá. Com o mesmo dinheiro, o mesmo emprego, o mesmo status. Parece que Deus não mexe em nada com ele. Não parece não, Deus não mexe mesmo. Pastor, então não estou entendendo nada. Então Deus tem filho predileto. Não, você não entendeu, é que nem filho ele é mais. O problema é que nós não entendemos ainda que Deus desiste. Bíblia diz que o Senhor disse para Samuel: até quando tu terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Eu já o rejeitei. Isso aqui não é sobre salvação. A gente não sabe sobre salvação. É no último segundo, um arrependimento pode mudar tudo. Quem sou eu para determinar isso? Agora, a respeito de coisas como ministério, por exemplo, Deus desiste. Você não quer não? Dou para outro. Já arrumei uma pessoa melhor do que você, segundo o meu coração. Olha para mim. Você acha que Deus virou um bobão? Um velho gagá? Sentado no céu com uma bengala na mão? Um velho decrépito? Ele continua cheio de glória. Cheio de majestade e de poder. Só que é um Deus inteligente. É um Deus que age soberanamente. E alguém está achando que é muito esperto, que está fazendo, e Deus não está fazendo nada. É isso mesmo, Deus não está fazendo mais nada. E é duro quando ele já não consome mais as pedras. Quando ele já não fecha mais as portas, porque ele dizendo: já não acredito mais nesse coração. Enquanto ele estiver fechando porta, vai glorificando. Enquanto ele estiver apertando o negócio, engrossando o caldo, enquanto ele estiver espremendo com você, enquanto ele estiver colocando no estreito, enquanto ele estiver fazendo esse tipo de coisa, é ele dizendo: eu ainda estou te esperando no lugar do centro da minha vontade. Quem está por aí vai glorificando ao nome do Senhor, vai exaltando ao nome dele. Levanta essa mãozinha para o alto, abre a sua boca e por alguns segundos glorifica o nome daquele que me trouxe para dizer: eu não desisti de você. Tem gente com quem eu já não mexo mais. Tem gente com quem eu já não aperto mais, eu já não falo mais. É a vida deles que você inveja?
Você quer ser como eles? Com aqueles que fazem de tudo, e eu já não mexo mais com eles, já não fecho mais porta, já não falo mais com eles, já não aperto, já não exorto mais. Eu sempre, Deus me exortando, meu Deus, eu entro na igreja, vem um vaso e me dá uma lapada. Tem gente que entra, sai, Deus não fala mais nada. Então é por isso. Tu devia estar glorificando que tu parece um chamariz de profeta. Tu parece um chamariz. Tu entra, já vem um no teu pé do teu ouvido e lapa. Você, meu Deus do céu. Olha lá, fulano entra, todo desgovernado, todo craquelado. Deus não fala nada com ele. É por isso, Deus não fala mais, é por isso mesmo. É porque ele já não está nem mais aí. O coração dele já está morto, dormente. O ouvido dele já está gravado. Ele já está entregue para a perdição. Enquanto você, Deus ainda enxerga como alguém que é ensinável. O fogo, e aqui eu encerro, consumiu as pedras. E diz a Bíblia, usando um verbo até estranho, que o fogo lambeu a água em volta do altar. É um jeito da Bíblia fazer a gente pensar a forma como o fogo entrou em contato com a água e fez assim nela, ó. Evaporou-a. Só que, eu lembro que eu estava nessa aula, aleluia. Alguém mais estava também, glória a Deus. Alguém não estava, alguém tinha ido no banheiro, tinha ido comprar uma coxinha. Mas eu lembro que eu estava nessa aula quando o professor falou assim, ó. A água precisa atingir 100 graus de temperatura. Para que então, no 100º grau de temperatura, ela entra em estado de ebulição, vai começar a ferver. E só a partir daí ela vai começar a evapor. Se você pegar uma leiteira hoje, com água, leite ou qualquer coisa, colocar no fogo, ligar o fogo, começa a ferver na hora? Porque a temperatura precisa começar a subir. Então isso fala de processos naturais. Então, dentro de um processo natural, o que tinha que acontecer com aqueles 12 cântaros de água? Tinha que vir o fogo, aquecer aquela água até ela chegar em 100 graus. Quando ela chegasse em 100 graus, ela ia começar a ferver e então começar a desaparecer. Só que a Bíblia diz que quando o fogo bateu na água, então, numa fração de segundo, quando esse fogo, que não veio dos processos químicos normais da terra, mas veio do céu, quando esse fogo que veio do céu bateu na água, ela elevou-se a 100 graus, uma fração de segundos, entrou em ebulição e desapareceu assim, ó. Pastor, o que você quer falar? Como é que você quer encerrar? O que você quer profetizar? Eu quero que você entenda só uma coisa, meu irmão. Esse homem que está ali vivendo tudo isso, é um homem que passou por uma experiência. Qual foi a experiência? O povo não lhe respondeu. E quando o povo não lhe responde nada, a sensação é que você está atrasado e perdendo tempo. Só que Deus pegou esse homem que tinha uma sensação de que estava atrasado, que estava perdendo tempo, de que não estava sendo correspondido, o trabalho não estava dando certo, a coisa não estava acontecendo, a porta não estava abrindo, o negócio não estava virando. Deus pegou ele e falou assim, olha só, Elias, deixa eu te explicar uma coisa. Você achou que estava atrasado e aparentemente no Cronos até estava. Só que eu vou tirar todo o teu atraso agora. Como é que você vai fazer isso, Senhor? Tem uma coisa que ia demorar X tempo para acontecer, processo. A água esquentar, entrar em 100 graus, ferver, desaparecer. O que eu vou fazer agora? Vou eliminar um processo que ia demorar esse tanto de tempo. E vou fazer assim, ó. Aí você vai entender que aquele tempo que você acha que perdeu, você nunca perdeu. Você investiu fazendo o que eu te mandei fazer. E quando você chegou nessa fase da tua vida, eu compensei o que você achou que estava atrasado, te dando uma velocidade que só eu posso. Ou alguém está por aí, dá um pulo desse banco agora. Fica de pé do teu lugar, porque Deus me trouxe hoje aqui para dizer,
responder. Quando eu te responder, todo atraso será compensado. Os anos de silêncio, a falta de resposta, quem não veio, quem não participou, quem não apareceu, tudo isso vai parecer nada quando eu responder. Eu creio num Deus que acelera os processos. Eu creio num Deus que não está nem aí para química, não está nem aí para física, não está nem aí para pastor, mas tem um trâmite, mas tem um Deus desse negócio. Pastor, mas está escrito lá, é no mínimo 5 anos, mas está escrito lá, eu sou o Deus do já. Eu não lhe diria isso se eu não acreditasse firmemente no que eu estou lhe dizendo. Eu não vim de tão longe para mexer com as tuas emoções de forma barata, manipuladora. Eu não vim aqui criar esperanças falsas, manipular os teus desejos, brincar com aquilo que você tem esperado. Eu vim pregar sobre um Deus que creio absolutamente que quando Ele entra, todo tempo de atraso é compensado com uma aceleração sobrenatural. Eu queria que você achasse o olhar de alguém do seu lado e dissesse para ele: todo atraso será compensado com uma aceleração sobrenatural. Tua vida não vai depender de chaleira, tua vida não vai depender de fogão, tua vida não vai depender de processos químicos, nem de processos políticos. Tua vida vai depender de uma ação de Deus, e quando a ação de Deus vier, oh remaramancho remacalabaramancho remacalamaramancantorobaca elemri canta la marancho recelebre farabacalarabassa eremi cantore marabacalamaruia sereba eremi calorogoshiri cantere. Aonde estão os Elias de Deus esta tarde aqui, para levantarem as mãos o mais alto possível? Aonde estão os Elias de Deus aqui? Pastor Eduardo, eu entrei essa noite aqui quase catando a minha mochila e descendo esse Carmelo, porque essa falta de resposta tá me deixando num nível de aborrecimento, de inquietação, de irritação. Eu já não aguento mais ver nem determinadas pessoas na minha frente. O povo a quem eu deveria servir, pastor, eu sinto que eu estou começando a não saber lidar mais com eles. Eu estou impaciente, eu estou no auge da irritabilidade de um decidido diante dos indecisos. Eu estou precisando que o fogo de Deus essa tarde aqui me faça lembrar que o tempo ainda é dele, as pessoas são dele, eu sou servo dele, ele não é meu servo. Eu quero sair daqui, pastor, disposto a continuar fazendo o que eu faço. Se pregar, pregar, se cantar, cantar, se liderar, liderar, se interceder, interceder, se ser marido da minha mulher, se ser esposa do meu marido, pai dos meus filhos. Eu quero sair daqui com força para continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Você é essa pessoa que precisa essa noite receber de Deus algo da parte dele, algo que só pode vir da parte dele. Você andou até olhando umas coisas, fazendo uns treinamentos, lendo uns livros e tal, não deu certo, porque só o fogo de Deus vai dar essa aceleração e esse compromisso
comprometimento que você precisa. E se você precisa sair daqui hoje comprometido mais do que nunca com a missão que Deus te deu, então sai do teu lugar e corre aqui no altar agora, que eu quero orar por você. Saia do teu lugar agora, corre aqui no altar. E menina sai, o jergue anuncie, ele me calamantro como fácia. Oh, aleluia. Oh, minha irmã, nos abençoa com uma canção enquanto o povo de Deus vai chegando no altar. Ei, os Elias de Deus vão sair daqui. Oh, 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 oh.